Olá, olá! Esse é o segundo episódio do podcast Sentido Provisório. Eu sou Alan Freitas e aqui comigo está a Cristiane Lopes. Tudo bom, Cris? Tudo bem, vamos para mais um episódio de uma forma muito leve, muito tranquila, e a gente vai falar hoje sobre as principais perguntas que a gente recebeu nas redes sociais sobre psicoterapia. Então a gente intitulou esse episódio como Psicoterapia, medos, dúvidas, histórias que quase ninguém conta. Vamos lá? Muito bem. Cris, você é psicóloga. Me diz uma coisa, psicólogo faz psicoterapia? Sim, com certeza. Muito antes de me formar, eu já fazia psicoterapia, né? Eu estou em análise há 20 anos, com as suas interrupções, então não é algo direto, né? Mas eu fiz durante os primeiros 5 anos ininterruptamente, bem no iniciozinho, 2 vezes por semana, inclusive, porque era uma questão que precisava de mais atenção. E ao longo desses anos, algumas férias. Às vezes 1 ano sem fazer, 6 meses sem fazer, e depois a gente volta. Porque são novas questões que vão surgindo e a gente vai buscando alguém para nos acompanhar, né? Que eu acho que é esse que é o grande ponto. Uhum. E algumas pessoas nos enviaram perguntas pelo Instagram. Isso. A gente vai tentar tirar essas dúvidas e explicar um pouco o que é esse processo que a gente chama de psicoterapia, que é a atividade principal que nós exercemos como psicólogos, né? Exato. Então, a primeira pergunta, que eu acho que é a mais importante, talvez, que é uma pessoa que mandou o seguinte: nunca fiz psicoterapia, ela bota terapia, né? Nunca fiz terapia, como funciona? Muito bem, eu vou aproveitar a pergunta para explicar uma diferença básica entre psicoterapia e terapia. Ótimo. Porque acontece que a gente chama terapia assim, uma forma de encurtar, quase que um apelido da psicoterapia, né? Mas há uma diferença entre psicoterapia e terapia. Terapia vem do grego, aí meu lado professor, né? Vem do grego terapeia, que quer dizer o ato de curar, cuidar, tratar. Então tem a ver com um tratamento que envolve uma relação entre o terapeuta e a pessoa ali terapeutizada. E aí vamos ter vários termos para designar essa pessoa, paciente, cliente, interagente. E a terapia em si, ela é um tratamento, né? E a gente tem diversos tipos de terapia, né? Se a gente for pensar, a fisioterapia é um tipo de terapia que envolve ali a questão dos movimentos, da biomecânica. A terapia medicamentosa, que é um tratamento a partir de medicamentos, de fármacos, é um tipo de terapia. E a psicoterapia é uma terapia que trabalha aspectos psicológicos, emocionais, afetivos, comportamentais, cognitivos. Então, é um tipo muito específico de psicoterapia e que nós recomendamos expressamente, né, que seja feito com profissionais qualificados para isso, né? Psicólogos devidamente registrados no Conselho de Psicologia, com, enfim, o compromisso de seguir o código de ética, que tem um conselho profissional que vai orientar e fiscalizar essa prática. Isso oferece um resguardo, um respaldo para a população que busca esse serviço. Então, assim, nunca fiz psicoterapia, como funciona? A psicoterapia é uma relação que vai se estabelecer ali entre o psicoterapeuta e o paciente, e dentro desse processo, o paciente pode trazer as suas queixas, os seus problemas, os seus conflitos, as suas angústias, aquilo que aparece como sintoma, e junto com o psicoterapeuta, eles vão caminhar ali um trajeto nesse caminho, nessa jornada do autoconhecimento, em que a gente vai poder se debruçar sobre essas questões, ter um tempo próprio para poder pensar, refletir, né? E assim o paciente vai, de alguma maneira, se conhecendo, se apropriando de si, tendo um melhor entendimento, clareza sobre aquilo que lhe afeta, aquilo que lhe acontece na vida, e ele vai, então, assim, ficando mais à vontade para exercer o protagonismo na vida, para tomar as rédeas da sua existência, para fazer escolhas conscientes, muitas vezes para lidar com experiências anteriores em que no presente ele vai trabalhar a ressignificação. Então, assim, a psicoterapia, ela se destina às pessoas que estão na vida, né?
eu não preciso necessariamente de um transtorno psicológico para poder buscar ajuda, né, do psicólogo clínico que trabalha com a psicoterapia. Uma situação de vida, por exemplo, um conflito conjugal, uma reorientação de carreira, experiência do luto, enfim, a psicoterapia acolhe diversas demandas, todas essas demandas humanas. Maravilha. Maravilha. Bom, uma outra pergunta que a gente recebeu foi quanto tempo costuma durar uma terapia? Que é uma grande questão. As pessoas já entram pensando em finalizar. Eu acho que é importante que não existe um tempo previsto, porque isso depende da relação terapêutica, das questões que surgem durante esse processo. Então, muitas vezes a pessoa entra na psicoterapia com uma questão para ser resolvida ou algo mais emergente, e ao longo do processo ela vai descobrindo que tem outras questões que ela precisa se aprofundar, que ela precisa entrar com mais profundidade, e essa situação pode demorar um pouco mais, um pouco menos, e isso é um processo que não tem um tempo definido. Não é isso, professor? Perfeito. A gente não vai trabalhar aqui com uma previsão, até porque a nossa atividade é uma atividade meio e não fim. Então eu não posso oferecer uma garantia ou dizer que certamente em X sessões a pessoa vai ter a sua demanda resolvida e não vai precisar mais da psicoterapia, né? Então há casos e casos. Há casos em que a psicoterapia ela vai acontecer num período mais breve e vai se encerrar. Há outros casos em que a pessoa vai se deparar com outros conflitos, né? Outras situações em que ela vai buscar esse suporte na psicoterapia para poder realizar os seus enfrentamentos, né? Então, pode ser por um período curto, pode ser por um período longo, pode ser como uma espécie de manutenção ou prevenção, né? Isso. A pessoa não vai ser impedida de continuar em terapia, mesmo tendo sanado as principais questões. Então, esse período de tempo ele é relativo. Um caso que eu gosto muito de falar é que você pode voltar sempre que for necessário. Muitas vezes você faz por um período, identificou que está se sentindo bem, está autônomo, já teve uma redescoberta de si, está caminhando bem sozinho, mas em algum momento, por alguma questão, pretende voltar, é só retornar. Perfeito, até porque o objetivo último da psicoterapia é a autonomia. Exato. A gente não quer tornar a pessoa dependente, senão vira uma muleta, né? Exato. Eu não consigo viver sem a minha psicóloga, eu não consigo decidir sem precisar ir à sessão de psicoterapia. Não é isso. Não é isso. Então, teve períodos bem críticos, por exemplo, no meu caso, que eu fiz muitas coisas sem estar em terapia. E depois, quando eu retornei, por outros motivos, por outras aberturas, por outras fases de transição, eu retorno para outros acompanhamentos, porque eu já estava suficientemente autônoma para isso, né, para caminhar sozinha. E voltar não significa uma regressão, que Exato. a terapia anterior não fez efeito, não serviu, porque a vida é dinâmica, e então outras questões vão surgindo. E nós não somos mais os mesmos, né? Então, quando você inicia um processo, depois de 3 anos, quando você olha para trás, já não é mais a mesma pessoa, você já caminhou bastante, vê traços, mas você já vai vendo que tem muito mais autonomia, muito mais condições de abertura, né? Que esse é o grande lance do processo, né? Olhar e ver outras possibilidades diante da vida, das coisas que surgem, né? Perfeito. E tem uma coisa aqui que eu acho interessante, é que muitas pessoas pensam na psicoterapia como um processo que vai trazer uma espécie de cura definitiva. E a própria palavra cura aqui, ela é um tanto quanto complicada, porque para a gente falar de cura, a gente precisa falar de algo que é definitivo, de uma remissão total, de algo que não vai voltar, né? E isso não cabe dentro da existência, né? Então, a psicoterapia, ela vai proporcionar uma maior flexibilidade, uma melhor forma de manejar, uma melhor maneira de lidar com as situações e os conflitos do que necessariamente uma cura. Claro que dentro de muitas interpretações isso poderá ser entendido como cura. E tem também uma coisa importante que tem a ver com as características da psicoterapia e que diverge das outras relações de ajuda, né? Porque a psicoterapia é uma relação de ajuda.
As pessoas às vezes estão atravessando dificuldades, estão em sofrimento, e aí vão bater em muitas portas, né? Então vai conversar com um amigo no bar, vai conversar com algum familiar, vai buscar alguma simpatia, vai falar com o chat GPT, vai, enfim, buscar alguma orientação de um coach, vai buscar na religião, no padre, no pastor, no pai de santo, alguma orientação. E na psicoterapia tem algo que é muito diferente dessas outras relações, que primeiro é o sigilo. Sigilo total e absoluto, todas aquelas informações íntimas, elas são protegidas. O profissional, né, tem esse dever, né? Então falou no consultório, morre no consultório, fica no consultório. E esse psicólogo, essa psicóloga, ele também não vai colocar o que ele acha, a sua opinião, ele não vai te aconselhar. Então, psicoterapia também é diferente de um processo de aconselhamento. Não é o profissional que vai dizer o que você tem que fazer, que vai escolher por você. Muito pelo contrário, né? Ele vai ali junto contigo te ajudar a refletir, a ampliar o leque para que você tome uma decisão autêntica, apropriada, uma decisão que você percebe que é realmente sua, né? E você entende os motivos que levaram a essa decisão, né? E muitas pessoas vão buscando essa resposta. Eu quero saber o que eu devo fazer. Eu quero uma orientação para essa questão específica, porque como você é profissional, eu espero que você me direcione, porque você deve estar certo e eu estou errada. E então eu acho que é muito importante descobrir nesse processo a si próprio. Né, que a pessoa tem condições de resolver as suas próprias questões, os seus próprios problemas, e essa é uma redescoberta de si. Né? Eu gosto muito de usar isso, mais do que até autoconhecimento, eu gosto muito dessa redescoberta de si, porque a pessoa vai ficando tão impessoal, vivendo tão longe das suas características mais próprias, que ela começa a viver sempre para agradar alguém, para responder a algo externo e esquece de si mesma. Então, nessa redescoberta, ela começa a encontrar aquilo que é melhor para ela. Perfeito. Esse eu acho que é o ponto. Perfeito. E eu costumo brincar que, assim, o paciente diz assim, você tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Eu digo, eu não vou te dizer o que você tem que fazer e você um dia ainda vai me agradecer por isso. Muito bom. Porque esse dizer o que tem que fazer é muito perigoso. Muito perigoso, né? Porque você fica sempre refém, né? E aí depois vai bater na porta lá, você disse para eu fazer isso. Deu tudo errado. Por isso que cada um sabe o que é melhor para si. Bom, uma outra pergunta tenho medo de começar a terapia e não ter o que falar toda a sessão. Acho que vou ficar sem graça na frente do psicólogo. Eu acho que essas são as melhores sessões, em que a gente vai sem ter o que falar. Né? Eu não sei o que eu vou dizer hoje. E aí, justamente, começa com um quebra-gelo, falando do tempo, se está chovendo, se está sol, e aí conta dos acontecimentos cotidianos da semana, e de repente, quando a pessoa se dá conta, ela está em lugares que ela nunca acessou. Né, acessando espaços dela mesma que ela nunca teve tempo para olhar. E é justamente nesse imprevisível da sessão que surgem coisas muito interessantes e que vão sendo aprofundadas ali. Então eu acho que não tem uma coisa prévia. E o silêncio também é um espaço de reflexão, é um espaço de elaboração. Então ficar em silêncio algum tempo, sustentar esse silêncio durante o processo de psicoterapia também é sensacional, é fantástico e é muito importante durante o processo, você não acha? Uhum. Primeiro que você vai estar diante de um profissional treinado para isso, né? Então ele tem recursos e habilidades para que você possa se abrir, ficar à vontade, e não precisa de um roteiro prévio. Eu não sei o que falar. Existe algo que flui da relação, né? E a partir dessa troca, às vezes essas sessões que o paciente chega e não tem muito o que falar, são as melhores, porque é isso, você abre mão do controle de para onde eu vou nessa sessão. E às vezes você vai para um lugar que você não tinha se dado conta, ou um lugar que você precisava muito ir e só acessou isso por conta dessa liberdade, assim, da sessão acontecer de forma livre. Exato. Bom, uma outra pergunta que eu acho muito interessante que apareceu: sou muito indecisa. Se eu fizer terapia, consigo me curar disso? E eu achei legal, porque você até falou da questão da cura, né? Que a gente não tá ali para tirar algo da pessoa. E a indecisão, ela vai dizer de muitas coisas. Ela vai falar do medo, né? O medo de errar,
o medo de ser aceito. Então, muitas vezes a indecisão diante das situações que se colocam na vida é por isso. Será que eu tenho medo de desagradar? Quais são as questões que estão ali surgindo por trás dessa indecisão? Eu acho que é uma grande oportunidade de entrar mais profundamente em cada uma dessas situações e aprofundando, entender como esse medo se constitui, como essa indecisão surge nas questões principais ali. Perfeito. Maravilhoso. Eu vou seguir aqui com um comentário assim, de alguém que escreveu pra gente. Diz assim: tive uma experiência ruim quando a terapeuta falou sobre a minha sexualidade. Eu sou um homem gay e ela disse que isso até não seria um problema se eu controlasse meus trejeitos publicamente. Essa foi uma das questões mais difíceis. Complicado, hein? Porque, vamos lá, se a gente está falando que a terapia é esse lugar para que a pessoa atendida se sinta à vontade, tranquila para ser ela mesma, sem ter que escolher palavras, sem ter que fingir o que sente, e a pessoa que lhe atende diz isso, assim, olha, você aqui não vai poder ser você aqui não vai poder se expressar da maneira mais natural possível. Olha, a gente tem aí um elemento dificultador, e não só um elemento dificultador, eu vejo como uma falta ética de não respeitar a forma de ser do outro. E isso fere, inclusive, o nosso código de ética, que diz que a gente não pode se aliar a qualquer prática que seja preconceituosa, discriminatória, violenta, opressiva, né, quanto à religião, gênero, orientação sexual e etc. Então aqui a gente tem um exemplo horrível do que não deve acontecer, né? Do que o psicólogo não deve fazer. E se algo parecido acontecer com você que está nos assistindo, fuja desse profissional, denuncie esse profissional para o conselho, porque isso aqui é inconcebível. Inconcebível, inclusive tem a resolução, né, 01 de 99, Perfeito. Que fala justamente, né, do compromisso da psicologia com práticas que não tenham correção, porque a sexualidade ela é algo natural, então ela não é uma patologia, né, não é uma distorção, então a gente não está ali para consertar. Isso não deve estar no pensamento de nenhum dos psicólogos, né, e de forma alguma. Então a resolução 01 de 99 traz isso muito claramente. Não é doença, né? Não é uma doença. E aí, Cris, é isso. Eu fico pensando assim, algumas pessoas às vezes dizem, psicoterapia não tem contraindicação. Olha, é uma fala complicada, porque um processo psicoterápico mal conduzido pode desgraçar a vida de alguém. Seja pela imperícia do profissional, seja pelo uso de técnicas não reconhecidas, não validadas cientificamente. Isso, e a gente tem uma série dessas daí. Então, se você tá fazendo terapia, não é psicólogo, e está te oferecendo técnicas que, enfim, são questionáveis, cuidado. A gente está ali oferecendo o nosso bem maior, mais valioso, que é a nossa saúde mental. Isso precisa, ser visto. Não pode ser qualquer pessoa que vai lidar com isso. E o aspecto ético, que, na minha visão, é o mais grave de todos, que é o exemplo aqui, né? Dessa pessoa não resguardar o seu sigilo, dessa pessoa violar o seu direito, invadir o seu espaço, não respeitar o seu jeito de ser, assumir uma postura, corretiva, realizando julgamentos, fazendo juízo de valor de você, das suas decisões, das suas experiências, da sua visão de mundo, tenta te convencer ou te converter a um determinado olhar. Isso é devastador. Devastador e muito pior até do que não fazer a psicoterapia, né? Então a psicoterapia tem que ser com o psicólogo, um psicólogo comprometido com o código de ética, com todo o sigilo, tudo aquilo que preconiza o nosso Conselho Federal de Psicologia e o sistema de conselhos que estão aí por todo o Brasil. E a psicoterapia bem feita, ela pode gerar assim, frutos maravilhosos, em que as pessoas conseguem se libertar de muitas coisas. Eu vejo o processo psicoterápico também nesse sentido, é uma libertação existencial. As pessoas conseguem desenvolver capacidades
conseguem lidar, às vezes, com traumas muito pesados, ressignificar um passado difícil, se sentir encorajado, capaz e ir em busca dos seus objetivos. É muito bonito. Eu vejo essa relação terapêutica como um porto seguro, um lugar para onde eu posso voltar, né? Eu vou encarar a vida, eu vou lidar com dificuldades, com conflitos, mas eu tenho para onde voltar, eu tenho um espaço seguro para poder falar de mim e para poder falar sobre o que eu quiser com alguém que não vai me julgar e que está ali, de alguma maneira, torcendo por mim. É claro que essa não é uma torcida, né, em que a gente tá ali com a bandeira, gritando, vai lá, faz o gol, mas a gente sempre espera o melhor dos nossos pacientes e fica muito feliz quando, né, eles alcançam seus objetivos, conquistam coisas na vida. Eu acho importante também falar que a psicoterapia ela nem sempre vai ser um lugar de conforto. Também. Muitas vezes você vai ficar desconfortável, vai para casa um pouco mais pesado, porque abre lugares e perguntas e reflexões que muitas vezes você vai acessar lugares que são dolorosos e que a gente acaba querendo ficar na superfície. Por isso que a psicoterapia ela não tem um tempo para acontecer, porque muitas vezes você vai ficar durante 1 ano, 2, na conversa, na superficialidade. E quando você, de fato, cria um vínculo terapêutico e confia no seu psicólogo, é um momento em que você começa a ir em lugares mais profundos, acessar questões mais profundas, e isso pode causar um desconforto. Mas isso não é necessariamente ruim. Isso é muito positivo, porque são lugares que precisam ser trabalhados. E que à medida que vão sendo refletidos, conversados, dialogados, a pessoa pode começar a se ouvir e encontrar novas possibilidades, novos caminhos para aquelas questões que estão ali cristalizadas, identidades muitas vezes sedimentadas, espaços muito inflexíveis e que precisam ser trabalhados. Você já deve ter ouvido alguma coisa assim, eu saí hoje tão pesada da terapia, eu acho que eu vou desistir. Não está me fazendo bem, eu vou trocar de profissional, né? E aí a gente precisa dizer que você não vai sair leve da terapia todas as sessões. Tem dia que você pode sair leve, tem dia que vai sair pesado, reflexivo, porque vai tocar na ferida, vai ter que lidar com o incômodo. Sem lidar com o incômodo, a gente não consegue, né, avançar. E cada um vai ter um tempo próprio, né, de chegar a essas questões, chegar a essas feridas. Então, às vezes as pessoas vão para a terapia também querendo tirar nota 10. Agradar o terapeuta, né? Eu quero que ele me ache muito bem. Tanto que muita gente, às vezes, não quer retornar quando não consegue atingir uma expectativa que criou. Eu tinha que terminar uma relação que é abusiva, que não é boa, trabalhei, mas acabei voltando para aquele ex. E aí, como é que eu volto para minha psicoterapia e tenho que falar isso para minha psicóloga que a gente está trabalhando tanto tempo? Ou seja, eu já identifiquei um nó, já identifiquei uma questão, uma situação abusiva, uma situação que eu preciso resolver, e aí eu sucumbi. O psicólogo não tem que julgar, ele não está ali para te julgar, ele está ali para te receber, te acolher sempre que você precisar. Então, se algo que não estava previsto, não era o que você queria, você ainda assim não conseguiu se livrar, não tem problema, vai voltar para a psicoterapia, porque ela é um lugar de suspensão de julgamentos. É um lugar que o psicólogo não te julga e você pode falar abertamente sobre essas questões. E o processo psicoterápico, ele não é linear, assim como a existência não é linear. Não é uma prova do Enem, não é uma prova do ENAD, não tem essa cobrança ou essa expectativa de que, vou tirar 10, vou acertar, vou fazer o terapeuta ter orgulho de mim, né? E aí isso acaba comprometendo muitas vezes porque a pessoa omite a informação. Né? Fica muito sem graça mesmo de tocar lá, olha, eu não estou conseguindo, olha, enfim, não consegui. Algumas abordagens trabalham com tarefa, né? Não fiz a tarefa, então eu acho que eu não estou me empenhando muito na terapia. Mas pera lá, mas você está vindo, você está aqui, você é pontual, você não deixa de vir, você está engajado, mas é isso. Sim. E tudo é questão para se conversar, até os incômodos. Até o incômodo com o próprio psicoterapeuta. Se eu estou em psicoterapia e me sinto incomodado com alguma questão, eu preciso trazer isso para o setting terapêutico, eu preciso falar sobre essa questão. Olha, quando eu falo sobre determinado assunto, eu sinto que você encaminha de tal e tal forma, isso me incomoda. Isso é uma questão. Pode emergir dali
inclusive, muitas coisas profícuas, coisas boas que vão surgir dessa conversa, novos encaminhamentos. Exato. Né? Muito melhor do que simplesmente a pessoa não falar e, às vezes, até sumir da terapia. Se sentiu incomodado, nunca mais voltou, e aquela questão vai continuar acompanhando essa pessoa ao longo da vida. E tem uma coisa que eu acho muito bonita aqui, você falou de conversa, né? A terapia é um tipo de conversação muito especial, em que tem alguém ali totalmente interessado no que você está trazendo, nos sentidos e significados do que você diz, né? E é uma espécie de poesia. Eu lembro aqui o que o Mauro Matoso escreveu, que eu achei fantástico, né? Conversar é versar com, é fazer versos com. Eu faço um verso, você faz outro, e aí eu te respondo com outro verso, e por aí vai. Então tem uma dimensão poética que tem a ver com essa expressão humana da criatividade, da beleza, do sentido, dessa reflexão sobre a vida, né? E é uma troca humana. Eu faço terapia com o chat GPT. Não, você não faz terapia, né? O chat GPT não consegue te trazer um feedback que o olhar humano pode te dar. Você não consegue se ver nos olhos do chat GPT, por exemplo. E ele só diz aquilo que você quer ouvir, né? É um reforço daquilo que você está falando. Então, geralmente, ele concorda, ele vai te dando sempre um contorno muito positivo, o que no primeiro momento parece muito confortável, mas logo em seguida você vai percebendo que aquilo não vai aprofundar, não vai te levar para outros lugares, não vai abrir reflexões, não vai fazer com que você pense na sua vida e, consequentemente, nada muda. O psicoterapeuta está ali para servir de espelho, para que a pessoa se veja assim como ela é, não é um espelho que distorce a imagem, aquele côncavo e convexo. Então, você vai se ver ali. E a ideia do espelho é que ele provoca, né, também a reflexão, é refletir. E o chat ele não faz isso, porque ele não provoca. Ele não confronta. Não tem espelhamento. Então, uma pessoa vai continuar mais no mesmo. Ou seja, se ela tem uma questão ali que precisa ser mexida, modificada, ela não vai conseguir, porque ela vai ter um reforço de que aquilo é positivo, de que ela está funcionando muito bem, de que ela não precisa mudar. Né? Não provoca mudança. E é isso. Você exclui o elemento humano, enfim, você exclui o processo psicoterápico. Pensa comigo, assim, vamos falar para além da psicoterapia. Você imagina que você vai levar seu filho num pediatra. E aí o pediatra faz o diagnóstico e fala assim para você: caramba, meu filho já teve isso. Rola ali, só nessa fala já pode acontecer ali uma identificação. Caramba, ele sabe mais ou menos, ele já sentiu isso, ele já viveu isso na pele. Ele está tendo empatia, porque o chat GPT não tem empatia, né? Ele não passou por nada. Ele não passou por nada, ele não sente, ele não viveu aquilo. E o barato da psicoterapia também é que a gente tem uma espécie de testemunha que viveu com a gente aqueles processos. Tudo bem, eu poderia falar sozinho, ou pensar alto, ou, enfim, refletir sobre as minhas questões, mas eu não tenho uma outra pessoa, né, que ouviu isso, ou que partilhou aquele momento do silêncio, em que ela estava percebendo que alguma coisa está acontecendo ali dentro. Hoje você chegou diferente, então acontece muito. A pessoa tem um ritmo na sua frequência da psicoterapia e de repente ela chega com um semblante modificado. E esse psicólogo ele consegue ter essa percepção muito apurada, muito afinada, para identificar e até compreender, ter uma empatia que muitas vezes ele no mundo não vai conseguir encontrar. Né? Perfeito. Bom, eu acho que para esse primeiro episódio a gente falou de algumas questões que a gente recebeu através das redes sociais. Eu acho que ficou pequeno, porque tem muito mais coisa para a gente falar. Acho que podemos fazer o 2, o 3, né? Enfim. Mas eu quero convidá-los a se inscrever no nosso canal, tanto no canal da Singulares como no canal do Humanisticamente Psi. Isso é muito importante. E nós vamos continuar nessa parceria incrível que está sendo aqui debater as questões da psicoterapia e da vida, né, nos próximos episódios. Maravilhoso, um prazer enorme. Quero aproveitar o gancho e dizer, gente, tem a caixinha de comentários, vocês podem escrever ali, coloca dúvida, pergunta, ou mesmo uma sugestão de um próximo episódio. Muito importante pra gente, né, porque nós somos feitos, o programa é feito de interação com as pessoas, então se as pessoas não mandarem, a gente não vai saber. Então essas perguntas aqui já conseguiram movimentar bastante o nosso episódio, eu espero que vocês curtam, né, e compartilhem o nosso material.
Muito obrigada, gente. Vamos embora pro próximo. Bora pro próximo.